Amado ouvinte, glória a Deus, motivo de alegria nós nos encontrarmos aqui para anunciar a palavra de Deus, dizer que só Jesus Cristo salva, cura, liberta o mais vil pecador desta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aqui no texto de Amós, capítulo de número 4, versículo de número 12, diz assim a palavra de Deus. Amós, capítulo 4, versículo de número 12, diz assim, a parte B diz: prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o capítulo 8, versículo 11, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E eles vaguearão de uma parte até a outra, do norte até o oriente, eles correrão para lá para buscar a palavra do Senhor, e não encontrarão. Naquele dia, as belas virgens e os jovens desmaiarão de sede. Glória a Deus. Queridos, aqui, a palavra do Senhor, ela nos diz que nós temos que nos preparar para o encontro com o Senhor. Glória a Deus. A Bíblia fala de alguns encontros. A palavra do Senhor fala do encontro do filho pródigo com o seu pai. O filho pródigo havia deixado a casa do seu pai e ele foi buscar alegria no mundo, nos prazeres, nas meretrizes, nas coisas que o mundo poderia oferecer. Mas a Bíblia diz que ele perdeu tudo, e ele padeceu grande necessidade, e ele conseguiu um emprego para se alimentar, cuidando de porcos. Mas um dia ele lembrou do seu pai, e ele disse: eu irei ter com meu pai, e vou pedir perdão ao meu pai, direi: pai, pequei contra o céu, e pequei perante ti. E assim o filho pródigo, ele foi ao encontro do pai, e quando o pai o viu de longe, ele abraçou o seu filho, colocou um anel de reconciliação no seu dedo, tirou aquelas vestes sujas e colocou uma veste nova. Ali ele estava descalço, e ele recebeu uma sandália nova. O que isso quer representar para a nossa vida? Deus, ele tem reconciliação para você nessa tarde. Ele quer trocar também a sua roupa. A roupa do pecado não serve para você, não serve para entrar no céu. Mas Deus, ele tem roupa nova para você. E a Bíblia Sagrada diz que ele recebeu umas sandálias novas. Só usava sandálias quem era filho. O filho, glória a Deus, escravo não recebia sandália, mas ele era filho e ele estava retornando para o pai, e ele recebeu aquelas sandálias. A sandália fala da filiação. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus não receberam, mas todo aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo, ele tem o direito de se tornar filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas aqui eu quero trazer essa meditação. Amós capítulo 4, versículo de número 12. Está escrito aqui na palavra do Senhor: portanto assim te farei, ó Israel, porquanto isso te farei, prepara-te para te encontrar com teu Deus. Nós temos que nos preparar para encontrar-se com Deus. O primeiro encontro é o encontro da reconciliação. E você não pode, meu amigo, não deve rejeitar essa reconciliação com Deus.
Porque a palavra de Deus diz também que haverá um encontro que o homem inevitavelmente vai ter que se preparar, que é a morte. A Bíblia diz: depois da morte segue-se o juízo, e existe uma eternidade. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que nós devemos escolher aonde nós queremos passar a nossa eternidade. Porque aqui a palavra do Senhor diz que tudo aqui é passageiro, é vulnerável, um dia vai passar. Glória a Deus, vai passar tudo. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Vai passar os céus e a terra, mas as palavras de Jesus não vão passar. Por isso que é urgente, meu amigo, você buscar a salvação da sua alma. Mas o capítulo 8 de Amós, versículo 11 em diante diz: vai chegar dias que o homem vai ter fome, não de pão, vai ter sede, não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, e será tarde demais. Naquele dia os jovens, as jovens vão desmaiar de fome e de sede. Quem são esses jovens? Quem são esses jovens? São aqueles que são autoconfiantes, aqueles que acham que não precisam de Deus. Naqueles dias eles vão desmaiar de fome e de sede. Mas enquanto é tempo, busque a palavra do Senhor. Deus está dando oportunidade para que o homem se arrependa dos seus pecados, porque Deus, ele não tem prazer na morte do pecador, mas que o pecador, ele se arrependa e receba a salvação através de Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. E nessa tarde está sendo lançada a oportunidade. Aleluia! Nós não podemos garantir o que irá acontecer amanhã. Por isso que a Bíblia diz hoje: se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. A Bíblia diz: buscar ao Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto ele está perto. Aleluia! Ele diz: hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Zaqueu, ele soube aproveitar a oportunidade. Jesus, ele estava passando por Jericó. A Bíblia diz que Zaqueu queria muito conhecer a Jesus Cristo, e a Bíblia diz que ele subiu em uma árvore chamada um sicômoro, ou uma figueira brava. E quando Jesus ia passando ali na multidão, Zaqueu estava ali no galho daquela árvore, e diz a palavra do Senhor: Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia! E Zaqueu ele recebeu aquele convite de Jesus e desceu e recebeu a Jesus com muita alegria. Hoje o Senhor está dizendo: desce depressa, desce do teu orgulho, da tua vaidade, aleluia, das tuas carnalidades, aleluia, desce depressa, porque Deus tem urgência na salvação da tua alma. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Desce depressa, porque é hoje que o Senhor, ele quer que você se reconcilie com ele. É hoje que o Senhor quer te salvar. É hoje que a oportunidade está sendo lançada para você. Não despreze o chamado de Deus, não despreze a salvação em Jesus Cristo. Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Jesus, ele quer entrar na tua casa. Jesus, ele quer entrar na tua vida. Jesus, ele quer mudar o quadro da sua vida. Aleluia. Quem sabe você se encontra aí sem paz, sem alegria na sua alma, mas eu quero te dizer: há uma solução para a tua vida, há uma saída para a tua vida. Jesus, ele ainda está
estendendo a sua mão para você. E nessa tarde, se você crê na palavra de Deus e aceitar a Jesus Cristo, a Bíblia diz que aquele que vai até Jesus, de maneira nenhuma ele lançará fora. O que adianta, meu amigo, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nessa tarde é tarde de salvação. Jesus, ele está tocando na sua alma, no seu coração, através dos louvores, através da mensagem. Ele está dizendo: hoje é tarde de reconciliação, hoje é tarde de salvação. Prepara-te para te encontrar com teu Deus. E se você fosse chamado hoje, você está preparado para se encontrar com Deus? Aleluia! Porque aqueles que rejeitarem o convite de Jesus, eles vão se encontrar no dia do juízo final. Meu amigo, a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas para aqueles que rejeitarem, a Bíblia diz: haverá choro e ranger de dentes. E Deus não quer isso para você. Ele já providenciou a salvação, Ele já providenciou o escape. Basta que você abra o seu coração, basta que você creia, basta que você receba a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida, para você desfrutar da salvação e da vida eterna. Meu amigo, aqui o texto diz: prepara-te para te encontrar com teu Deus, porque vai chegar dia que o homem vai ter fome, não de pão, vai ter sede, não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, e será tarde demais. Amigo, hoje é o dia da oportunidade, hoje é o dia da salvação. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Só existe um caminho para o céu, só existe um caminho para a salvação, e o caminho é estreito, o caminho é Jesus Cristo. Aleluia! Se você ainda não está neste caminho, hoje o Senhor está te chamando, Ele está te dando esta oportunidade, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus, em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. E nessa tarde nós não estamos aqui pregando religião, mas estamos pregando a Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. E se nessa tarde você tem um desejo no coração de receber a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Alfa, o Ômega, o Libertador, aleluia, nessa tarde você pode se arrepender dos seus pecados e receber a salvação através de Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos perguntar se tem uma pessoa feliz que deseja entregar a sua vida para Jesus. Nós estamos aqui para orar em seu favor. Nós não perdoamos pecados, mas a igreja só faz a oração. Quem perdoa o teu pecado é Jesus Cristo, é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E se nessa tarde você tem esse desejo, você que ouviu a mensagem da palavra de Deus e deseja uma reconciliação, e deseja receber a Jesus, nós estamos aqui para orar em seu favor. Nós não podemos garantir nada, né, o amanhã. O amanhã não nos pertence, o amanhã pertence a Deus. É hoje que o Senhor está te chamando. É bom desfrutar das coisas que a carne gosta. É bom desfrutar das coisas do mundo, mas a Bíblia diz que esse caminho aí é caminho largo, ele leva o homem para a perdição, mas o caminho de Deus é um caminho estreito, é um caminho de renúncia. Você precisa renunciar, aleluia, para ganhar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E se nessa tarde tem alguém, nós iremos já finalizar orando. Se você quiser uma reconciliação ou mesmo confessar a Jesus, nós estamos aqui. Se não tem, nós queremos agradecer o irmão Moreira, que é a oportunidade de abrir a porta da sua casa para pregar o Evangelho.
E logo mais, às 17 horas, nós teremos o culto aqui na rua 1º de Maio, 641. Vamos orar, sair o demônio. Senhor Jesus, eu te aceito, meu Senhor, como meu Senhor, meu libertador, perdoa os meus pecados, perdoa meus pecados, escreve o meu nome, no livro da vida, faz de mim, Jesus, trabalha nessa mente, nessa vida, uma nova criatura, em nome de Jesus, perdoa, em nome de Jesus, que todas as cadeias caiam, em nome de Jesus, mensageiro da sua palavra, me abençoa, em nome de Jesus, amém, tira a perturbação da minha mente, em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus, ora Deus, em nome do Pai, Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus, liberta a punição. liberta da escravidão, Jesus. Limpa a mente, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, seja destruído e aniquilado, em nome de Jesus. Amém.